Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, na nossa BCC Television. Sempre com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e sempre com um elevadíssimo teor de cultura. Cultura social, pessoal, administrativa, corporativa, que é o que teremos agora com a nossa ilustríssima Carla Vaz, uma pessoa, uma figura brilhante, além de tudo rigorosamente bonita, elegante, vocês vão ver só. Mas antes de passar direto para ela, eu quero agradecer novamente e enfaticamente os trabalhos técnicos da Betânia, Luciana e Márcio. Sem eles nós não estaríamos aí penetrando nas vossas máquinas fantásticas midiáticas. E também Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com, sitiado em Lisboa, Portugal, nos insere, nos abre as portas do universo lusófono, que nos dá uma grande audiência e principalmente uma qualidade muito boa, quase nobre de audiência. Muito obrigado, Maria Estela Guedes. Guardo a certeza de não decepcionar-te. E quero agradecer também a jornalista Rose Azambuja, quase que eu falo bujanga de novo, Rose Azambuja, da assessoria de assessoria de imprensa, que é www.market21.com.br. Muito obrigado, Rose, e você também tem aqui as nossas portas sempre abertas para você e aos seus interesses. Carla Vaz, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Ralph. Um super prazer estar aqui conversando com você. Isso é uma gravação, não? Oi? Não. É isso mesmo. É isso mesmo, é um super prazer. Não é brincadeira, Carla. Então, olha, você, mais de 20 anos, executivo em vários segmentos econômicos, nacionais e internacionais. E agora, de um ano ou dois para cá, dedica-se a disseminar seus conhecimentos, inspirando pessoas ou organizações, motivando carreiras. O teu livro, Dono da História, no meu modo de ver, é uma alegoria ao empreendedorismo sadio. E mostra que qualquer pessoa, de qualquer origem, consegue atingir, não vou dizer o topo, mas consegue atingir quase aquilo que almejou. No caso, o Milton, que é o teu protagonista. O livro chama-se O Dono da História. Qual é o público do Dono da História? Olha, Ralph, quando eu idealizei O Dono da História, eu pensei que ele seria um livro de P&P, que eu chamo de porteiro a presidente, no caso de garçom a presidente. Vocês entenderam isso? P.A.P. Veja, agora, porteiro a presidente. De porteiro a presidente. Está ótimo. Né? Porque ele é de uma linguagem simples, ele é envolvente. Em algum momento da história, o que eu escuto das pessoas que leem o livro é que você se conecta com o personagem principal, que é o Milton Leone. Então ele é um livro que, como ele fala de liderança, também, além de carreira, empreendedorismo, que são temas que estão pano de fundo da narrativa, ele também inspira líderes, né? Outro dia eu tive com um presidente de uma empresa que leu meu livro, me chamou para conversar, para fazer um trabalho lá. Então é um livro abrangente, mas o principal leitor dele e que tem se encantado muito são os jovens, né? Entre 18 e 30 anos mais ou menos, 25, porque ele fala muito de carreira também. O Milton, o personagem principal do livro, ele começa a história perto dos seus 20 anos. Então o jovem se identifica muito com ele nessa fase da vida, onde tem muitos dilemas, muitas dúvidas, muitos sonhos e não sabe exatamente como trilhar uma carreira ou como seguir e conquistar os seus sonhos. E muitas quedas, né? E muitas quedas, muitos seios de altos e baixos, né? Então o livro tem, principalmente como público, o jovem aí entre 18 e 30 anos, mas ele fala com empreendedores, com líderes, presidentes de organizações, diretores, enfim, ele fala com muita gente. Teve jovem de 14 anos que já leu o livro e me escreveu, que gostou, que se apaixonou pelo Milton Leone. O jovem de 14 anos hoje equivale ao meu tempo de 25. Com certeza. Porque a massa de informação que um garoto de 14 anos recebe, seja na escola,
seja em casa, seja na internet, e tarará, é absolutamente massiva. Com certeza. Então, um menino de 14 anos hoje é uma águia. Tem muito repertório. Além do ímpeto que ele tem, né? Ele tem muito repertório, ele tem muito conhecimento, né? Desde pequeno ele tem muita informação. Então hoje um jovem de 14, 15 anos, ele já nasceu na era da tecnologia. Então ele já nasceu num mundo completamente diferente do que nós. Nós né? não, porque você é muito mais nova do que eu, felizmente. Mas eu sou geração de transição. Também. Né? Eu não tinha telefone celular aos 20 anos de idade. E hoje, garoto de 6, 7 anos já tem telefone. Né? Então isso é muito diferente, né? Sem avaliar se é bom ou ruim, é diferente. E tudo isso traz outras coisas também, como isso que você falou, dele ter um repertório enorme, 14 anos, saber argumentar muito mais às vezes que um de 25 anos atrás. E eu acho que, tudo bem que um garoto de 14 anos não é o teu público, mas hoje você tem muita informação e com a qualidade de formação muito aquém dos valores informativos. Quer dizer, neste âmbito você pode perfeitamente trabalhar. Sim. Ou seja, colocar o cara cheio de informação. Não estou tentando fazer um merchan de você, mas pelo que nós estávamos conversando e pelo que eu li do teu livro, você pega um garoto de 14, 20 anos, 20 anos é um garoto ainda, tá? Super informado, boas e más informações. Pelo pouco que eu conheço, são mais más do que boas. Particularmente se ele não souber filtrar o que ele recebe. Então eu acho que o trabalho do coach, não sei se você se caracteriza como um coach, mas de uma assessora, uma gestora de carreira, e quando você fala carreira, você fala a carreira atual e a futura. Sim. Você indica, olha, você quer fazer o quê? Médico, então faça isso, isso, isso e aquilo. Claro, eu estou levando ao chão aquilo que você faz, mas só para que todo mundo possa entender. Sim. Então eu acho que nesse aspecto você também pode ter uma utilidade fantástica. Você ou alguém do teu âmbito, da tua formação, não é isso? Bom, em primeiro lugar eu não sou coach, né? Eu usufruo do benefício de ser coach. Eu faço a prática há muitos anos, aí 17, 18 anos, que eu faço porque eu acho que é fundamental para a gente poder ampliar a consciência, se conhecer, se trabalhar, ter autoconhecimento. Então, eu sou apaixonada, sou fã mesmo, né? Tem excelentes profissionais no mercado, mas essa não é a minha especialidade. Mas qual é então? Né? Então, hoje eu sou educadora. Educadora, trabalho com educação, né? Sou apaixonada por educação. Eu dou aula no MBA Executivo da Fundação Getúlio Vargas, já dei aula na USP também, né? E toda forma de trabalho que eu faço hoje, ela é educativa. Então, seja dando aula, escrevendo livro, consultoria, dando treinamento de liderança nas organizações, ou sobre comportamento, ou comunicação, que são áreas que eu atuo. Mas eu hoje sou uma educadora, né? Esse é o meu grande negócio e eu acredito muito na educação, Ralph, que é um caminho assim essencial pra gente, né? Eu falo que eu resolvi me dedicar à educação. Eu sou mãe de 2 filhas, tenho uma de 7 anos e uma de 10, porque eu quero muito que elas encontrem um país melhor quando elas crescerem. Uma idade dificílima. E você estava, há pouco antes de nós entrarmos no ar, você estava comentando da tua atividade de educação dentro de uma fusão de empresas e de carreira. Eu achei interessantíssimo. A nossa pauta já foi para o BEC, você percebeu, né? Obviamente, não tem jeito. Mas me conta para nós, aliás, isso que você acaba de dizer é muito importante. Importante, super, desculpe te interromper, super delicado, né? É um assunto delicado. Eu dou aula hoje de gestão de mudança e cultura organizacional também, que são as especialidades que eu adquiri como executiva e onde eu passei aí em algumas organizações e liderei processos importantes de fusões, aquisições e transformação de cultura. Então, quando você tem, por exemplo, uma fusão, você tem que fazer uma transformação de cultura, seja para uma cultura completamente nova entre as duas empresas que estão se fundindo, ou para que uma das duas culturas sobreponha a outra cultura. E quando a gente fala de gestão de mudança, nós estamos falando quando vai implantar um sistema, quando você tem que fazer alguma modificação que mexe na forma como as pessoas estão acostumadas a
trabalhar e a realizar as suas funções. Porque eu digo que mexer cadeira, mexer sistema é fácil. O difícil é a gente lidar com pessoas. Né? A resistência estão nas pessoas e não nas coisas. E não vai existir um sistema bem gerido se não houver pessoas. Se não tiver pessoas. Aliás, não existem empresas se não existirem pessoas. Empresa é parede, tijolo. O que faz uma empresa ser boa ou ser ruim, entregar resultado ou não entregar resultado, são as pessoas que estão ali dentro. E cultura organizacional é isso, é entregar a estratégia. Então não tem cultura certa ou cultura errada. Tem a cultura que entrega os resultados de negócio da empresa. Então eu trabalho sempre focando os objetivos de negócio da empresa. Então esse é um trabalho que eu faço hoje como consultora e dou aula também dessas matérias em MBA. E deve ser um perereco, porque olha, veja só, você não é onisciente. Então quando você é contratada ou chamada para uma determinada empresa para fazer determinado trabalho neste mistério, você tem que conhecer primeiro a empresa, sim, saber como funciona a cabeça do dono da empresa ou dos diretores da empresa. Quando é uma SA, então, deve ser algo absurdo, né? Então vamos trabalhar com a limitada grande. Uhum. Então você tem uma grande empresa limitada que está se fundindo ou recebendo a imposição de uma diretoria do exterior, por exemplo. Deve ser o teu caso do dia a dia. Aí você tem que conhecer as duas cabeças, sim, para depois descer um pouquinho, saber qual é o problema que existe e qual que haverá. Pô, é um negócio monstruoso. Quanto tempo demora? Imagina uma empresa com, sei lá, uma empresa média, 200 empregados. É que aí vai depender da atividade e tal. Né? É muito difícil. Você provavelmente me perguntar o que as pessoas me perguntam. Quanto tempo leva para fazer uma mudança? Por aí, mas isso é muito relativo. Não dá para depende saber, do quanto o principal executivo da organização ou das organizações que estão fundindo, mas sempre fica um, então, o que o presidente tem como mandato, qual é o prazo que ele tem, qual é o investimento que ele pode fazer, não só do ponto de vista financeiro, né? Mas de tempo, a alçada dele, né? E o tamanho da modificação que precisa. Se é uma grande mudança que tem a ver com o DNA da organização, ela vai levar mais tempo. Se é uma mudança que ela é evolutiva, ou seja, que ela está se desenvolvendo, eu nem gosto muito de falar de evolução. As pessoas têm dificuldade de falar a palavra mudança nas organizações porque elas têm muito receio de mudar, né? E querem ficar na zona de conforto porque o nosso cérebro faz isso com a gente. Ele joga a gente para a zona de conforto para poder economizar energia. Eu prefiro falar em transformação, porque evolução, coisa ruim também evolui. Já sabia disso? Quando você vai lá e um paciente morre, você vê no prontuário, está escrito, evoluiu para óbito. Então, eu nunca tinha pensado nisso, é isso mesmo. Evoluiu para óbito. Né? Então, evoluir nem não necessariamente é bom. Então, agora, o câncer cresce, o câncer cresce, evolui, dá metástase, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Agora, quando a gente vai fazer um processo como esse, de transformar uma cultura, depende desses fatores. Então, o tamanho do investimento, não só de dinheiro, como eu falei, né? Mas qual é o mandato, qual é a liberdade que o CEO no Brasil, por exemplo, tem para fazer essa transformação de cultura, em quanto tempo ele precisa entregar resultado. Então, depende de algumas variáveis, do mercado, dos concorrentes, o que está impulsionando a mudança, a transformação cultural. Quer dizer, você tem que ser multicultural nesse caso? Não multicultural, mas ter uma alta empatia, né, para entender que existem formas diferentes de fazer. E esse é o maior aprendizado que eu trago na minha carreira depois de ter vivido algumas grandes fusões. Não tem cultura certa e cultura errada. Existe a cultura que vai entregar o resultado de negócio. E olha, Ralph, a cultura ela existe, querendo ou não. Tem CEO que não quer mexer, ou que não está pronto, não é o momento, independente da situação. Se ele não quer mudar, mas ela ele existe. Te chama? Por que ele te chama, então, se ele não quer mudar? Não, ele chama quando ele quer. Sim, mas é que às vezes ela existe e ele não gerencia, porque a mudança começa nele. E esse é um ponto importante. Tá. Bom. É igual, a maior paralelo que existe para mim entre liderança é pai e mãe. Então, se você quer ter alguma modificação no teu filho, você como pai, como mãe, precisa rever as suas atitudes, o seu comportamento
e as suas crenças, porque a forma como você age passa a mensagem do que você valoriza ou não. E tem que ser um trabalho paralelo, né? Paralelo. Liderança é a mesma coisa. Então, o presidente de uma organização, como o primeiro homem ou primeira mulher, né, passa a mensagem do que é valorizado dentro de uma organização. A partir das mensagens que ele passa, ou ela, através das atitudes, de símbolos, de sistemas, né? Sistemas, por exemplo, de remuneração, sistema de contratação, não estou falando de TI. Símbolo, religião, símbolo, reunião, como é que as reuniões corporativas acontecem, almoça separado executivo do resto da galera. Então, tudo isso é simbólico dentro de uma cultura. Então, essas coisas vão dizendo o que o líder da organização valoriza e o que ele não valoriza. E assim as culturas vão sendo formadas. Né? Então, por exemplo, uma organização que fala que quer ter foco no cliente. Hoje eu escuto muito isso na missão das organizações. Temos foco no cliente. Quanto tempo a reunião de diretoria é dedicada a falar do cliente? Quanto tempo a reunião de diretoria escuta a voz do cliente que vem através de um saque ou através de ouvidoria? Quanto tempo é dedicado, as decisões são tomadas em relação ao cliente? Tempo é recurso escasso. Toda vez que eu dedico tempo a alguma coisa, é porque aquilo é valor para mim e é importante. E o vendedor é uma bela porta de entrada do que o cliente deseja. Né? Exatamente. Eu Agora, o vendedor é o nosso representante, literalmente. Se existe distância entre os executivos desse vendedor que está na frente com o cliente, não tem cultura de cliente. Cultura de cliente é quando todas as decisões internas da empresa são tomadas de fora para dentro, por exemplo, e não de dentro para fora. Isso é uma mudança enorme. Quem tem cultura de cliente, por exemplo, precisa acreditar que ouvir é mais importante do que falar. Tirou daqui. Tem que ouvir. Tem que ouvir, é lógico. Claro, você não pode falar, você tem que ouvir. Cultura de cliente tem ouvir, humildade. Assimilar e detalhar, e tomar ação. Lógico, claro. Então são nuances assim. Então a cultura de uma organização é formada dessa forma. Aquilo que eu faço, que eu acredito, transforma em ação. E o que deve ser feito. E o que deve ser feito. Isso para cultura de cliente, inovação, a gente tem vários tipos de cultura. De novo, não tem certo e errado. Tem a cultura que entrega a estratégia de negócio. E você, mulher, dita frágil, né? Com essa força toda, com esse poderio, com essa... que você se impõe naturalmente. Obrigada. Como é que você é recebida, via de regra? Nas empresas, hoje como consultora... Ralph, eu acho que a trajetória profissional que eu construí, ela é muito sólida, né? Então eu tive uma carreira realmente já que tá eu fui boca a boca. Galgando degrau a degrau, e hoje, até quando eu dou orientações de carreira para as pessoas, eu falo, a gente se retrata no que faz. E ao longo da história, você mostra quem você é. Se o que você fez para de pé, é sólido, e aí ninguém derruba. E o mercado sabe das coisas, as histórias se espalham muito fácil no mercado, né? Então a minha carreira foi construída de uma forma sólida. Agora, eu enfrento algum preconceito por ser mulher, pequenininha, né? Parecer uma idade, enfrento. Muito bom isso. É verdade, né? Porque as pessoas olham, as pessoas têm muito preconceito. E não é fácil ser mulher no mundo masculino. Mas aí quando você... Desculpe o corpo. Sem deixar de ser mulher, né? Lógico, desculpe o corpo presente, mas quando você abre a boca, isso vira um castelo de cartas e você derruba. O que eu acredito, para mim, é valor, fazer as coisas com conteúdo, fazer as coisas muito bem feitas. Eu acredito na excelência, como dizia Aristóteles, que é um dos meus mestres e mentores, a gente se retrata naquilo que faz, somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, é um hábito. Perfeito. Né? Então eu aprendi isso muito cedo. A excelência também faz parte do berço. Né? Eu acho que berço é uma coisa muito importante, particularmente quando você tem que ter ética, honradez naquilo que você tem que demonstrar. A gente falava aqui agora, antes de entrar. Obrigada, Ralph. Que é o que você faz muito bem, por sinal. Obrigada. Vamos falar do teu livro? Do livro. Fala. É que tudo isso que eu estou falando com você está no livro, em formato de história. Isso que eu ia te perguntar, por que você escolheu uma doceria, né? Como que é? Uma
Serviço terceirizado, uma Serviço empresa de serviço terceirizado, terceirizado. mas voltado para Mundo corporativo. o mundo corporativo. Mas depois o Milton acaba se transformando No empreendedor. num empreendedor. Por que você escolheu esse tipo de atividade? Achei legal. Não, é legal porque ele é comezinho, ele explica passo a passo e é uma atividade pequena que tem como você extrapolar. Sim. Entendi, perfeitamente. Mas você escolheu por qual motivo? Por isso que eu acabei de dizer ou falei Não, porque bobagem? eu tinha muito claro, quando eu decidi que eu ia escrever o livro, eu tinha muito claro quais eram os conceitos que eu gostaria de ensinar para a população. Eu fiz um livro para ser, assim, espalhar inspiração na sociedade. Conseguiu. Obrigada. Eu estou muito feliz também com o resultado do livro, com as mensagens que eu recebo de leitores, é muito gratificante isso. Aí eu decidi que tinha que ser em linguagem simples, por isso história. Porque a gente está aqui hoje na nossa vida porque a gente escutou história, né? A gente sabe do passado pelas histórias que a gente escuta. Então a história tem um poder de emocionar as pessoas. Eu escolhi uma linguagem simples e eu sabia os conceitos que eu queria ensinar. Então protagonismo, liderança, mas o que de liderança? Que liderança é muito amplo. Eu queria falar de comunicação honesta e respeitosa, líder que traz propósito, que engaja, que respeita, a questão da ética, de tomar decisões de porta fechada longe dos holofotes, que você mostra quem você é. Então eu queria mostrar valores assim da liderança, que é ao lado virtuoso que eu acredito de um bom líder. E o protagonismo. E faltava um fio condutor entre um capítulo e outro para dar uma história. E aí eu fiquei pensando e veio o insight do garçom. Eu falei, puxa vida, quem que no ambiente corporativo entra na sala de reunião do presidente, do acionista, e quando você está longe do poder, né, que você está começando a tua carreira, eu mesma tive isso, fantasia, o que esses caras discutem de porta fechada? Como é que se toma uma decisão? E aí eu falei, aí me veio um insight, falei, puxa, o garçom é o cara que tem passe livre nas reuniões. Insuspeito, né? Insuspeito, escuta tudo. Ele fica dentro de workshop, por exemplo, e eu cansei de ver isso na minha vida corporativa, né? Que ele fica lá o dia inteiro para servir muitas vezes, então ele aprende, se ele quiser aprender. E aí eu coloquei o perfil do Milton Leone como uma pessoa ávida pelo aprendizado. Então o aprendizado estava ali à disposição dele, como está à disposição de todo mundo hoje. Né? Aprendizado hoje, a educação, um monte de coisas novas que tem, está à disposição de todo mundo, basta a gente querer, a gente aprende com qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem que estar com a antena ligada. E o Milton é esse cara, né? Ávido pelo conhecimento, fica ligado o tempo todo no que acontece e ele anota tudo. Perfeito. Né? Então ele tem o bloco de anotação, tem as ilustrações, ao final de cada capítulo tem uma ilustração que traz o resumo daquele capítulo para aquele leitor que é mais visual. Porque eu também estudei modelos mentais e eu criei um livro, por isso que eu falo de PAP. Então eu usei dos recursos que capturam diferentes tipos de modelo mental, para que ele pudesse engajar várias pessoas realmente na sociedade. Porque o meu grande sonho é ver a gente mudar de patamar na educação. Né? E eu acredito que para isso a gente precisa desafiar o status quo e tudo que eu faço é nesse sentido. Promover melhoria, gerar aprendizado, reflexão nas pessoas. Então eu abusei muito, por exemplo, de pergunta de retórica para gerar muita reflexão. Então foi dessa forma que eu escolhi o Milton. E uma empresa de serviços terceirizados colocaria ele a cada capítulo num segmento de empresa diferente. Porque eu queria mostrar que existem várias formas de dar certo. Mas baseado em algumas premissas, independente do segmento de mercado que você atua. Então, uma hora ele trabalha numa empresa de call center, de cartão de crédito, você vê que uma hora ele está servindo uma consultoria, né? Então, para mostrar segmentos de mercado diferentes. Qual é o ramo que ele escolheu? Qual que é? De doceria? Como que é? Ele vai ter depois um buffet. Buffet. Como empreendedor. Buffet. Como é que ele chegou nesse buffet? Aquela senhora praticamente o adotou? Que era uma mentora dele, que era a dona da empresa que ele trabalhava como garçom. Ela foi mentora dele, porque ele entrou lá super novo e ficou muitos anos trabalhando lá. Quando ela saiu da empresa, porque ela ficou doente, que ela teve um câncer,
ele resolve também sair e dar um grande salto na vida dele e arriscar montando a sua própria empresa, sendo empreendedor. E foi fantástico. E aí ela resolve apoiá-lo. Uma coisa que me chamou a atenção no livro, depois dessa descrição toda que, felizmente, nós estamos tendo agora o contato, é que você respeita o leitor. Ah, obrigada. Não é, apesar de você fazer o PAP, eu nunca tinha ouvido essa expressão, vou guardar. Apesar de você fazer o PAP, tanto o P primeiro quanto o P segundo, não se sentem desrespeitados ou aviltados, um na sua ignorância e o outro na sua inteligência. Ignorância no sentido de não saber, e não Sim. de burrice plena. Não saber. Tá? Então, naturalmente, muitas das coisas que você escreveu me foram úteis, mesmo. Assimilei, foi legal e tal. E eu fico imaginando um porteiro, que eu conheço porteiros ilustres, tá, para o teu governo, Sim. gente que se vira muito bem, que se expressa muito bem e que estão ali por circunstâncias da vida. Ponto. A gente não vem ao caso. Mas são pessoas que leem, que se informam e se formam e vai por aí. Então, nenhum desses caras aqui, nem no entremeio, se sentirão desrespeitados ou aviltados na sua inteligência. E isso eu achei fantástico. E você conseguiu urdir uma trama onde você conclama todo mundo a pensar, a interagir e, principalmente, enxergar o outro. Obrigada. Ouvir o outro. Porque é uma maneira de você crescer. É que eu acredito nisso, né, Ralph? Não, deu para perceber perfeitamente isso. Eu acredito muito na capacidade, assim, ilimitada do ser humano de criar a vida que ele deseja. Por isso o dono da história. De aprender. Eu acho que todo mundo que é exposto ao conhecimento, à informação, gosta. Então, eu acho que tem muita gente hoje, como você falou, tem porteiros ilustres, e quando eu falo isso de PAP, jamais é diminuindo, sim, não deu pra mas perceber é isso, pela profissão, e toda profissão, ela é nobre, ela merece respeito, como todo ser humano merece respeito. Isso para mim é valor, né? A gente falou no começo. Então, valor para mim é respeitar o outro, porque pode vir contribuição de todos os lugares. Então, para mim acaba sendo até de forma natural. Eu tenho a questão dessa da empatia. Como eu fiz o livro pensando realmente na população em geral, né, que pudesse realmente agradar e ensinar as pessoas a refletir, eu procurei e me esforcei bastante para que na obra isso transparecesse e todo mundo se sentisse respeitado. E você conseguiu. Obrigada. Menina, desafortunadamente, hoje o tempo já está acabando. Puxa, mas passou rápido. Eu digo hoje porque naturalmente você está convidada, não vou nem dizer convidada, você está intimada a participar. Obrigada. Você falou que tem outros livros aí, tem algum outro no forno? Comecei, estou trabalhando esse ano no meu próximo livro e vem coisa por aí, mas está começando ainda. Eu estava me preparando, estudando, porque eu faço isso, investigando o ambiente que eu vou. Fiz 2 cursos para me preparar para o próximo livro, porque eu quero ensinar também, ter mais profundidade para ensinar o leitor. Portas e janelas abertas. Obrigada. Esperando você com muito ardor. Muito obrigada. Menina, muito sucesso. Sorte é bobagem de desejar, porque é covardia, mas sucesso com certeza. Eu espero que você tenha o merecido sucesso. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Muitas felicidades. Obrigada a todos. Pessoal, muito obrigado pela audiência, paciência e todo o resto. E até a próxima. Tchau, tchau.